Fala galera, tudo bem? Vamos lá para o nosso Informática em 30 minutos. Hoje a gente vai ver a parte de redes e internet, é uma partezinha aí bem importante também, e daquele jeito que a gente já tem visto, tem feito aí nos últimos blocos, né? O Informática em 30 minutos veio para quem consegue assistir de forma bem resumida aí, os blocos de informática, e também para quem não consegue assistir, precisa apenas ouvir por alguma situação. Então eu fiz aqui bem híbrido, né? Para quem quer assistir e para quem também quer apenas ouvir. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar dessas duas formas, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a parte de redes e internet. Quando a gente fala de redes e internet, a gente começa aí com alguns termos, né? Que são bits por segundo ou bytes por segundo. Quando eu trabalho com bits por segundo, eu estou falando com o link de internet. Quando eu trabalho com bytes por segundo, eu estou falando sobre download. Lembrando que a gente tem duas operações. A gente tem a operação de download e a gente tem a operação de upload. São duas informações distintas. Download é quando eu estou baixando um arquivo. Upload é quando eu estou subindo um arquivo. Então, download eu recebo os arquivos e upload eu envio os arquivos. Aí a gente tem as estações de trabalho. As estações de trabalho a gente pode chamar qualquer coisa que esteja conectada à internet ou conectada a uma rede. Nesse caso, a gente pode falar sobre qualquer elemento que esteja conectado na rede. E aí a gente vai chamar de estação e a gente pode chamar também de hosts. É muito comum aparecer na prova sobre host. O que é um host? Um host é aquilo que está conectado na rede, é aquilo que está conectado na rede mundial de computadores, ou então aquilo que está conectado na rede local daquela instituição. Os equipamentos, eles têm duas formas de endereçar os equipamentos. Quando a gente trabalha com a rede de computadores, a rede lógica, a internet, nada trafega por nomes. A gente recebe um endereço chamado de endereço IP, que ele é dividido em 4 blocos, né? Por exemplo, 192.68.0.7, onde cada um desses blocos aqui pode variar de 0 a 255. Então, aqueles endereços IP que não têm de 0 a 255, ou seja, passaram de 255, a gente vai descartar, a gente vai dizer que é inválido, ok? E o endereço MAC, que é aquele endereço da minha placa de rede. O endereço MAC, ele é imutável. O endereço IP, em regra, ele é dinâmico, ou seja, eu também posso receber um endereço IP diferente a cada nova conexão. Então, o IP é o endereço que vai identificar a minha máquina de forma única e exclusiva dentro daquela rede. Dentro da mesma rede, eu não posso ter dois equipamentos com o mesmo endereço IP. Já o protocolo é o que vai definir as regras de comunicação dentro da rede. Então, hoje a gente tem aí dois protocolos importantes, que são o protocolo HTTP, protocolo padrão de navegação web, e o HTTPS, que é o protocolo padrão de navegação web de forma segura. Esse S vai me dar a ideia de criptografia e de certificado digital. Vai estar associado a um cadeado que está lá em cima na minha barra de navegação. Então, sempre que na minha barra de navegação aparecer um cadeado, é porque ali eu tenho o protocolo HTTPS, que é um protocolo de navegação segura. O protocolo, então, ele vai envolver a comunicação e ele vai criar regras dessa comunicação também. A gente pode imaginar que o protocolo vai manter o sistema interoperável. Por exemplo, tu consegue assistir a um vídeo no YouTube, seja no teu smartphone, seja no teu notebook, no teu computador, no teu tablet, na tua Smart TV, da mesma forma. Então, graças a quem? Graças aos protocolos que vão garantir essa regra. Quando a gente trata de endereço IP, a gente vai perceber que a minha máquina ela pode ter um endereço IP hoje e outro endereço IP amanhã. Mas o endereço MAC é o endereço da minha placa de rede.
vem inclusive serigrafado na placa esse endereço. Conectei-me à rede, eu já envio esse endereço, que é o endereço da minha placa de rede. A rede vai me enviar o endereço dela, que é o endereço IP. E aí eu consigo começar a trocar informações. O que seriam os pacotes? Pacote de informação seria uma unidade, uma parte do todo. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, uma imagem, essa imagem ela não é enviada toda como um bloco só pela internet. Ela é fatiada em pequenas partes chamadas de pacotes. E aí, se a internet falha no meio do recebimento daquela imagem, eu recebo todos os pacotes que foram enviados até o momento da ruptura do sinal, certo? Então, basicamente, a rede vai funcionar da seguinte forma: todos os meus dados serão encapsulados no invólucro chamado de protocolo, vai ter um endereço de destino, que é o IP de destino, vai ter o endereço de origem, que é o IP de origem, e os dados estão ali no meio encapsulados no protocolo. Essa informação ela é fatiada em diversas partes, chamadas de pacotes. Cuidado que aqui não tem nada a ver com pacote de dados de rede de telefonia móvel, por exemplo, da TIM, da Vivo e da Oi. Aqui os pacotes são frações da informação como um todo. O que é um provedor de internet? É a empresa que vai prover o serviço para vocês. Hoje isso é bem transparente. Quando a gente contrata o serviço de internet da Vivo, da NET, da Unifique, por exemplo, já vem o cabeamento e o serviço embutido. Antigamente, eu pedia para liberar o sinal de internet na minha linha telefônica e uma empresa instalava, fazia a conexão com a internet para mim. E aí o servidor, que entre provedor e servidor, servidor é o mais importante, é como se eu tivesse no meio da minha estrutura uma máquina central que vai servir aqueles usuários. Por exemplo, o servidor de arquivos me dá a possibilidade de centralização das informações, onde eu consigo salvar um arquivo nesse servidor e várias outras pessoas conseguem resgatar esse serviço. Já comunicação em broadcast é um pouco diferente das outras formas de comunicação. Na internet, a gente tem várias formas de comunicação, entre elas a broadcast. Broadcast é quando eu falo ou eu envio uma informação para todos que estão na rede. Na internet isso já é mais difícil, mas dentro de uma rede, de uma instituição, imagina que eu tenho vários hosts, vários equipamentos ligados, conectados entre si, e de repente eu vou lá e ligo a impressora nessa rede. Então precisa informar, é obrigatória a informação para todos os equipamentos que estão conectados nessa rede que aquela impressora foi ligada. Como é que eu faço uma comunicação em broadcast? Essa impressora ela se comunica com todos da rede para dizer, olha, eu estou ligada agora. Então a gente tem comunicação unicast, multicast e broadcast. Unicast é como se eu estivesse numa sala com 40 pessoas e eu me comunicasse apenas com uma pessoa. Multicast é se eu me comunicasse apenas com 5 das 40, ou seja, uma parte do todo. Mas o que a gente faz em sala de aula? A gente se comunica com todos. Unicast e multicast eu nunca vi cair em prova. O que eu vejo é perguntando sobre o conceito de broadcast, que eu vou falar com todos daquela rede. A gente tem aí dois tipos de rede, a rede cliente-servidor e a rede ponto a ponto, ou a rede P2P. A rede cliente-servidor é a rede utilizada pela internet. Então, a todo momento, nós que somos clientes, estamos nos conectando com algum servidor. Servidor do Instagram, servidor do Facebook, servidor do Gmail, servidor do WhatsApp. Então, se eu quero enviar uma mensagem para outra pessoa pelo WhatsApp, essa mensagem ela não vai direto, passa pelo servidor do WhatsApp e depois o servidor do WhatsApp trata de entregar essa mensagem para aquele usuário. Então, podem imaginar aí que o servidor é um computador central, né, que vai servir todos os que estão conectados nele. Daí a gente forma, então, a rede cliente-servidor. Cliente é quem consome os recursos, os serviços ali do servidor.
E aí a gente tem a rede ponto a ponto. Na rede cliente-servidor, eu gosto muito de fazer uma analogia com uma central telefônica. Se alguém precisa ligar para o ramal de outra pessoa, mesmo que a sala esteja do lado, não vai fazer uma ligação direta. Vai acontecer de ligar para a central e a central vai fechar essa comunicação. No caso da comunicação em ponto a ponto, é como se todos da rede tivessem um walkie-talkie. Quando alguém fala na rede por um walkie-talkie, todos eles vão ouvir. Então, todos estão conectados entre todos. Não é uma boa prática e não é uma rede segura. Topologia física das redes. Vamos tratar da forma como as redes são ligadas, são montadas, como que os computadores são interligados entre si. E agora a gente vai numa evolução crescente da informática. A gente vai falar primeiro da topologia barramento e ao final da topologia estrela. A topologia estrela é a mais nova e a mais utilizada. A topologia barramento é a mais antiga. É como se eu tivesse um cabo interligando todos os equipamentos. E a gente vai lembrar daquele desenho de uma sala, quando antigamente todos trabalhavam sobre uma mesa central. Por que que a gente trabalhava sobre uma mesa central? Porque embaixo daquela mesa central tinha ali o que a gente chama de cordoalha de cabos, ou seja, vários cabos interconectando todas as máquinas. Quais eram os problemas que a gente tinha? A gente tinha um problema de segurança, porque se alguém quisesse falar com outra pessoa, ou seja, enviar uma informação para outra pessoa, imagina que a gente tem 6 pessoas numa sala. A pessoa A, B, C, D, E e F. E o A quer falar com F. Ele saía perguntando para todos daquela rede quem era o F. E na hora que encontrasse, entregava a informação. Então, o B poderia se passar pelo F? Poderia. Essa informação seria entregue para o B? Seria também, porque ele se passou pelo F. E continuaria o ciclo, procurando o F ainda. Porque aqui a gente tem uma comunicação em broadcast, ou seja, quando eu falo com alguém na rede, eu falo com todos daquela rede. Aí depois a gente vai lembrar que as salas começaram a ser utilizadas pelas suas bordas na parede. Então as pessoas trabalhavam virada de frente para a parede. Por quê? Porque ali formou-se uma rede chamada de rede anel. E essa rede anel, então, ela interconecta os dispositivos entre si, um ao outro, outro a um ao outro e assim por diante. E aí forma um anel de comunicação. Cada equipamento deve ter pelo menos 2 placas de rede para se comunicar com o coleguinha da esquerda e coleguinha da direita. Fecha esse anel de comunicação, a gente consegue trocar informações. Agora, se alguém quisesse falar com outra pessoa, tinha que passar por todos os outros para chegar até aquele que ele tinha como destinatário. Então, tem aí também um problema de segurança e um problema de velocidade. Atualmente, a gente tem a topologia do tipo star ou do tipo estrela. Por quê? Porque agora, no meio dos equipamentos, no meio das estações de trabalho, fica um elemento que vai interconectar todas essas estações. E aí, então, forma-se como se fosse uma estrela. Ali no meio, a gente pode ter um hub, a gente pode ter um switch e, dependendo, a gente pode ter também um roteador. Então, a topologia física atual mais utilizada é a topologia estrela. Eu, particularmente, nunca trabalhei com a topologia anel e também nunca trabalhei com a topologia em barramento. Agora, vamos para a seção de equipamentos da rede. Para que um computador se conecte a uma rede, obrigatoriamente ele deve ter uma placa de rede. Essa placa de rede ela pode ser offline, ou seja, eu compro ela externa ao meu computador e encaixo ela no computador, ou ela pode ser on-board. Então eu tenho as placas off-board e as placas on-board. Tá? As on-board são aquelas que já vêm soldadas na placa-mãe e tem conexão direta ali com o chipset, com os componentes da placa-mãe. Já a off-board não tem isso. A off-board ela vem externa, eu tenho que conectar na minha placa mãe.
Primeiro equipamento que surge para a interligação de todos os hosts de uma rede é o hub. E o hub, ele é burro, tadinho, né? Então lembra do B do hub como B de burro. Por quê? Porque ele não sabe quem são os equipamentos que estão interligados nas portas. Ele não sabe qual é o endereço MAC de cada equipamento que está ligado lá na sua porta de rede. E aí, então, ele forma internamente como se fosse uma rede em barramento. Ele tem todas as pontas conectadas entre si. E aí, se a informação chega para um daqueles da rede, ele vai fazer a comunicação em broadcast. Então, lembra que o B do hub é burro e o B é de broadcast, tá? Então, ele vai enviar uma informação para todos daquela rede. Gosto muito de fazer um comparativo do hub com um T, ou um Benjamin, sei lá como é que é falado aí na tua localidade. O T, ele não sabe se nenhuma das 3 tomadas dele vai ser ligado uma geladeira, uma TV, um som. O que ele sabe? Ele sabe que aquela energia que ele pega na ponta, ele deve de passar para as extremidades. E aí a gente chega no switch. O switch já é um pouco diferente. Aí, o switch, ele sabe quem que está conectado nas suas portas, por isso que a gente diz que o switch ele é inteligente, ele sabe qual é o endereço MAC que está conectado em cada uma das suas portas lógicas, e ele, de forma inteligente, quando um pacote de informação chega para uma das pessoas daquela rede, ele entrega somente para aquela pessoa. Então, eu não tenho uma comunicação aqui em broadcast. Aqui a entrega é feita de forma direta, porque o switch é inteligente. E ele também opera internamente na rede. Ele vai operar lá dentro da tua rede. E temos o roteador. Aí o roteador, a gente vai lembrar do R inicial e do R final, para fazer o bizu de que esse é o cara que liga uma rede a outra rede. Então, por exemplo, eu tenho o mundo externo lá, eu tenho a nuvem, né? E eu quero ligar a minha rede à nuvem. Então, eu vou colocar um roteador. Ele vai ligar a rede externa à rede interna. E aí, depois, o roteador vai enviar essas informações para os switches que são internos. Formas de conexão. A gente tem algumas formas de conexão. A principal forma de conexão à internet hoje é o Wi-Fi. A gente tem como, atualmente, o método de segurança mais completo WPA3. Então, sempre que eu vou configurar o meu roteador wireless, eu configuro ele como WPA2 ou WPA3, porque nem todo equipamento tem WPA3. A gente tem 2 frequências básicas, 2.4 GHz e 5 GHz para a internet no Brasil. Desde dezembro de 2022 está sendo implementada uma terceira frequência, que é de 6 GHz. Sempre que eu aumento a frequência do Wi-Fi, eu estou aumentando a sua velocidade, eu estou aumentando também a sua capacidade de carga. Quanto de dados ele consegue levar? Na de 5 consegue levar o dobro do que a de 2.4, e na de 6 consegue levar ali 20% a mais do que a de 5 GHz. Falamos das topologias, né, físicas, ou seja, da forma como os computadores são montados, e agora a gente vai falar sobre a classificação geográfica das redes. A gente tem 4 tipos de rede: a rede particular ou pessoal, que é a rede PAN, a rede local, que é a rede L, a rede metropolitana, que é a rede M de MAN, e a rede W wide, que seria de larga extensão, que é da rede WAN. As 2 principais, rede local, rede LAN e rede WAN. A rede local é aquela que interliga equipamentos que estão ou dentro de uma sala, ou até mesmo em salas diferentes de um mesmo andar, andares de um mesmo prédio ou prédios vizinhos. Então, percebam que ela é muito extensa, desde que todos esses equipamentos, sejam aqueles que estão numa sala ou estejam entre andares de um prédio, ou então entre prédios distintos, desde que sejam da mesma organização, da mesma empresa. Então, hoje a gente consegue ilustrar para vocês uma rede local
como a rede de internet aí da tua casa, de Wi-Fi da tua casa, e a rede da Universidade Federal de Santa Catarina. Duas redes extremamente diferentes no que tange ao seu tamanho. A rede local, que é aí da tua casa, ela é muito menor do que a rede local da Universidade Federal de Santa Catarina, mas ambas são redes locais. Por quê? Porque todo o campus lá da Universidade Federal de Santa Catarina está contemplado com a interconexão entre os prédios vizinhos da mesma instituição. Alguns livros trazem a rede CAN, que é a rede de campus, né? Campus Area Network, mas eu nunca vi cair em prova. Já a rede WAN é a rede mais extensa de todas. A rede mais conhecida por ser mais extensa de todas, a internet, mas eu não posso dar sinônimos, porque existe a rede WAN, por exemplo, da Caixa Econômica, existe a rede WAN do Banco do Brasil, existe a rede WAN da Rede Globo de televisão. Então, são redes extensas que não são acessadas publicamente. E quando a gente fala de internet, a gente fala de acesso público. A internet é a interconexão ou a interligação de todas essas redes que a gente aprendeu. Então, PAN, LAN, MAN e WAN interligadas formam a internet. Então, quando a minha rede local aqui do meu apartamento se liga à tua rede ou a outra rede local, aí então a gente tem uma rede WAN. A gente tem uma rede onde todos conectam-se entre si. A internet ela é distribuída, não existe o escritório central da internet, um elemento central. Então, cada provedor cuida de uma parte e utiliza-se aí de alguns protocolos. E os backbones dentro da internet? O que eles fazem, né? Qual é a função aqui do backbone? A função do backbone, então, é interligar áreas maiores, que seria a ideia da interligação de cidades, estados, países e até continentes. Então, os backbones aqui, que são as espinhas dorsais da internet, são geralmente de fibra ótica ou até pode ser via satélite, tá? Mas geralmente a gente vai ver que eles são aí de fibra ótica, que são lançados no mar. Beleza. Esses backbones, eles podem ser tratados também internamente numa rede? Claro que podem. Aqui no prédio tem um backbone do prédio, que seria um cabo que interliga todos os apartamentos. Aquilo também é chamado de backbone. Então, eu tenho o backbone como uma estrutura base para toda uma rede, né? O número IP que nós falamos ainda há pouco era o número IP em que cada um dos blocos variava de 0 a 255. Esse endereço IP, percebam, ele tem uma tecnologia nomeada IPv4, IP de versão 4. O IP de versão 4, ele tem 4 blocos que variam de 0 a 255. Só que por consequência da extinção do número de endereço IP sem se repetir no mundo, criou-se o IP de versão 6. Aí o IP de versão 6 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 blocos com 4 caracteres cada um. Então, são 32 caracteres, que podem variar de de 0 a 9, de A a F. Então, agora, cada bloco do IPv6 vai variar de 0 a 9, de A a F. Então, o IPv6 ele veio para aumentar o número de endereços IP sem se repetir dentro de uma rede. Resumindo, IP de versão 4, que ainda é muito utilizado, ele tem 4 blocos que variam de 0 a 255. Aqui no caso do IPv6, ele tem 8 blocos, onde cada bloco tem 4 caracteres e cada caractere desse vai variar de 0 a 9, de A a F. Beleza. E o que é o DHCP? Quem é o responsável por dar IP na rede? É o DHCP. Então, para vocês, em resumo, quando vocês acessam uma rede qualquer, vocês recebem o endereço IP para poder navegar dentro daquele ambiente. Quem é o responsável por saber quais são os endereços IPs que estão livres e quais são os endereços IPs que estão ocupados? É o DHCP. Então, ele é que vai permitir a tua navegação na web por conta aí da cessão de um endereço IP
que vai ser momentâneo, vai ser para aquele momento. Amanhã, quando tu voltar, talvez o endereço IP não seja o mesmo, seja outro. Quem é o DNS? Aí eu tenho um serviço que vai traduzir o nome de domínio para número IP. Então, esse é o DNS. No início da nossa aulinha aqui, eu falei para vocês que não existe dentro da rede troca de informações por nome, mas a gente a todo momento digita algum nome de site. O DNS faz o seguinte: opa, qual é a máquina que vai apresentar para o usuário o site do Google, porque ele acabou de digitar google.com.br. Então, o DNS é um banco de dados gigantesco que armazena o endereço IP de todos os equipamentos, de todos os serviços que estão presentes na grande rede. E aí, então, ele faz essa tradução, aquilo que tu digitou de nome de domínio, para o número IP daquela máquina, tá? E o inverso também vai acontecer. Por quê? Porque quando eu volto, né, eu volto com o endereço IP daquela máquina e ele precisa transitar para o nome de domínio, traduzir para o nome de domínio. Então, eu consigo tanto traduzir de domínio para número IP, quanto de número IP para domínio. O proxy é a máquina mais próxima do mundo externo aqui na minha rede. Então, ela vai fazer, às vezes, aí, de conexão ao mundo externo. Esse proxy pode ou não conter, por exemplo, um firewall, um serviço de segurança. Quando a gente fala de URL, a gente fala de endereço. E aí, eu posso ter um endereço de um site na web, posso ter um endereço de e-mail, tudo isso eu vou chamar de URL. E até hoje, a HTML é chamada de linguagem padrão de sites na web. Tá? Então, cuidado para não confundir URL e HTML. Já falamos um pouco sobre o que são os protocolos. A internet se baseia na família de protocolos conhecida como família TCP/IP. Então, a gente tem algumas famílias de protocolo. A internet se baseia no TCP/IP, onde TCP é um dos protocolos e o IP é outro protocolo. O TCP é um protocolo de transporte, perdão. Por que protocolo de transporte? Porque ele é o responsável por armar toda a estrutura da rodovia. E aí o TCP ele vai enviar o pacote de informação de um IP a outro IP. Quem é que faz esse envio é o próprio protocolo IP. Então, o TCP ele arma o enlace de comunicação como se fosse a rodovia e o IP é como se fosse o veículo, como se fosse o carro. Ele é o responsável por levar essa informação de um ponto até o outro. O TCP é seguro e o UDP não é seguro, tá? Então, o TCP ele é orientado à conexão, ou seja, antes de enviar qualquer pacote, ele vê se a conexão está montada. E aí, quando ele envia o primeiro pacotinho, ele chega lá e diz, opa, o primeiro já chegou. Ele volta e diz, vem o segundo pacote. O segundo já chegou, volta o terceiro pacote e assim por diante. Tá? O UDP não faz isso, ele encadeia, ele envia tudo encadeado. TCP é mais seguro, porém, ele é mais lento. O UDP, ele é menos seguro, porém, ele é mais rápido. E aí a gente tem aqui também o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS. O protocolo HTTPS tem a ver com aquele cadeado fechado que nós falamos na barra de navegação. E um último protocolo aqui dentro da internet, da troca de arquivos, seria o FTP. O FTP serve para eu pegar um arquivo que está numa máquina e levar para outra máquina. Ponto. Ele só vai fazer a transferência de arquivos. Qual a diferença entre internet, intranet e extranet? Uma só. Quem pode acessar? Todas essas três plataformas têm a mesma estrutura, usam os mesmos protocolos e pode ter os mesmos serviços. Só que a internet só pode ser acessado a internet pode ser amplamente acessada por qualquer um do público. A extranet somente por clientes, parceiros ou fornecedores. Por exemplo, quando tu acessa o teu gerenciador financeiro do banco, e a intranet somente por pessoas daquela organização. O que é a VPN? A VPN vai estabelecer um método de criptografia entre duas pontas
entre dois computadores para que a informação trafegue ali de forma segura. E forma-se o que é chamado de túnel VPN, porque se está criptografado nas duas pontas, eu não consigo de fora visualizar os dados que estão trafegando ali dentro. O acesso remoto vai ser utilizado, geralmente é utilizado, né, pelo pessoal da TI, para poder acessar uma máquina que esteja longe fisicamente. E aí o acesso remoto me dá a possibilidade de visualizar no meu monitor tudo aquilo que está passando no monitor lá do acesso que eu estou fazendo. Então serve para que eu possa visualizar o que está rolando em uma outra máquina. E aí, né, posso prestar o devido atendimento sem precisar me deslocar fisicamente. E esse acesso remoto pode ser feito de forma criptografada, ou seja, eu posso utilizar a VPN para fazer esse acesso remoto. Beleza, galera? Então, assim, a gente encerra essa nossa aulinha aí de redes e internet. E eu deixo aqui para vocês, né, as minhas redes sociais. Tu pega ali o teu smartphone, a tua câmera, aciona ela, coloca ali centraliza nesse QR Code e tu vai ter um acesso aí a vários links meus com Instagram, com Facebook, com Telegram e alguns outros materiais também. Beleza, galera? Um abraço, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.